Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos de todas as semanas, aqui à minha direita o pastor Marcos Santana e à minha esquerda o pastor William Barros, para juntos darmos continuidade aos estudos da nossa revista Betel Dominical, do segundo trimestre de 2023, cujo tema é Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Lembra você que o comentarista dessa revista é o nosso querido bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 8, Isaque, o filho da promessa. Essa lição está programada para o dia 21 de maio de 2023. Quero mandar aqui um abraço aos irmãos da Assembleia de Deus em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, Congregação do Ramalho, pastor Davi José Loureiro, que é o presidente, Evangelista Gileade, que é o professor. Também um abraço aqui à Assembleia de Deus em Juiz de Fora, Minas Gerais, a Congregação da Grama, pastor Moisés é o presidente, pastor Eulimar é o professor. Também meu abraço e a minha saudação aqui aos irmãos da Assembleia de Deus em São Sebastião, São Paulo, Congregação Monteiro, na Paraíba, pastor José Soares, presidente, pastor Alexandre, que é o dirigente. Agora, nesse momento, eu peço a você que pegue a sua Bíblia, a sua revista, o seu plano de aula, uma canetinha, porque vamos dar início agora aos nossos estudos. E eu faço isso cumprimentando aqui com a paz do Senhor à minha esquerda, o meu amigo pastor William Barros. Seja bem-vindo, pastor William Barros, para a leitura do texto áureo e da verdade aplicada. A parte do seu pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula. Eu quero associar a alegria de estar com vocês com a nossa leitura do texto áureo, Isaías capítulo 14, versículo 27, a parte B, que diz: "E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás?" E a nossa verdade aplicada vai ensinar que persevere na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. Também cumprimento aqui com a paz do Senhor e dou aqui as boas-vindas ao pastor Marcos Santana, que é à minha direita, para os objetivos da lição, a referência bíblica, a oração. Pastor Marcos Santana, como sempre o senhor faz, logo após a oração, o senhor já entra diretamente com o comentário do ponto 1. Paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, os nossos irmãos, objetivos da lição: mostrar como foi a escolha de uma esposa para Isaque, apresentar Isaque como a continuação da promessa, falar que o Deus de Abraão é o Deus de Isaque. Textos de referência: Gênesis capítulo 26, versículos 22, 23, 24 e 25. Convido os irmãos nesse momento para orarmos. Nosso Pai Celestial, glorificamos e exaltamos o Teu nome, te bendizemos, porque a Tua palavra, ela chegou até nós. Pedimos agora, desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua palavra, e que o Teu Espírito nos conduza, nos inspire para apresentarmos a Tua palavra às pessoas, à Tua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu inicio essa contribuição enfatizando o texto da introdução da nossa lição. Essa introdução, ela resume bem o direcionamento que é importante ser dado na abordagem de cada tópico, porque assim diz o texto: o estudo sobre a vida de Isaque nos remete à realidade de que ao longo da nossa peregrinação como discípulos de Cristo, então, os tópicos que serão abordados nessa lição
os irmãos vão verificar, são muito pertinentes nós contextualizarmos para a nossa caminhada. Porque enquanto nós estamos caminhando, enfrentaremos diversas situações, requerendo de nós confiança, vigilância, perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicados em cada situação, com a ajuda e iluminação do Espírito Santo. Então, isso é uma verdade. No primeiro tópico, que vai falar sobre casamento, é uma verdade quando fala sobre filhos, e é uma verdade quando o terceiro tópico vai abordar desafios, erros e dificuldades na nossa caminhada. Ou seja, são 3 aspectos bem presentes na caminhada do discípulo de Cristo ainda nos dias de hoje. Então eu sugiro que nós lancemos essa pergunta para a classe, para a igreja, ao longo da exposição dessa lição. Quais os princípios bíblicos a serem aplicados nas diversas situações vivenciadas, especialmente nestas que são abordadas na lição de hoje? Até porque nós precisamos estar atentos a Hebreus, capítulo 11, versículos 9, 10 e 13, que também se referem a Isaac, que é o alvo do nosso estudo de hoje. E lá eu destaco desses textos de Hebreus estas expressões: fé, habitou na terra, e aqui eu chamo a atenção dos irmãos que Isaac, como Abraão e Jacó, também habitou na terra da promessa, mas como estrangeiro. Isso é muito importante nós estarmos destacando. E promessa. E outro detalhe, o texto de Hebreus, ele enfatiza, depois de destacar fé, habitou na terra, promessa, ele diz: esperando a cidade que tem fundamentos. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, tanto Abraão como Isaac e Jacó, eles tinham consciência de que estavam de passagem. Como é importante nós estarmos sempre trazendo à nossa mente de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tópico 1. Uma esposa para Isaac. O texto inicial do tópico 1 diz: a mulher para Isaac deveria ser da linhagem piedosa de Sem. Esse era o principal critério. Eu destaco estas 3 expressões: piedosa, critério e procura. É fundamental nós estarmos aplicando estes aspectos quando o assunto é com quem eu vou me casar, como estarei procurando um cônjuge. E aí, irmãos, esse tópico 1 eu deixo para os irmãos a título de contribuição, nós estarmos enfatizando no 1.1 a participação dos pais na questão do casamento dos filhos. No subtópico 1.2, atitudes e comportamentos que precisam estar envolvidos no processo da procura e preparação para o casamento. E o subtópico 1.3, o casamento em si. Então, o 1.1, quando diz uma esposa para o filho escolhido, eu vou destacar nesse subtópico a participação dos pais. É interessante nós percebermos que Abraão, ele tinha consciência de sua missão e responsabilidade, inclusive quando se tratava do casamento de seu filho. Vejamos Gênesis, capítulo 18, versículo 19.
são palavras de Deus a respeito de Abraão. Eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Que texto fundamental para estarmos estudando esse momento da vida de Abraão e de Isaque. Vejamos, irmãos, o fato de Abraão ter promessa, o fato de Abraão estar sendo abençoado e prosperando na terra da promessa, não paralisou Abraão. Ele não ficou indiferente. Ele fez o que podia em relação ao casamento do seu filho. E ele agiu de acordo com a revelação da vontade de Deus que ele possuía. Interessante como nesse primeiro momento, em relação à busca de uma esposa para o seu filho, ele manteve em mente o que Deus já lhe havia revelado. Não deixe de conectar essa procura de Abraão por uma esposa para seu filho com Gênesis, capítulo 15, versículos 13 a 16. Abraão parece que continuava atento ao que Deus lhe havia revelado décadas antes, porque ele estava atento para não ser envolvido com as injustiças e iniquidades dos povos que habitavam Canaã. Irmãos, os pais hoje, como precisam participar desse processo do casamento dos filhos? Com quais atitudes? Com quais comportamentos? Porque é muito provável que, num primeiro momento, algumas pessoas, ao ler esse primeiro subtópico, pensem assim: mas hoje em dia é diferente. Não é o pai que arruma o casamento para o filho. Hoje em dia é diferente. Os pais não têm esse poder todo, essa autoridade toda. E aí, meus irmãos, a gente pode esquecer de atitudes e comportamentos que nós, pais, podemos assumir, podemos exercer. E aí eu deixo como contribuição, sugestão: os pais hoje podem orar pelos filhos, antes mesmo de iniciar a procura dos filhos de um cônjuge para si. Os pais podem ensinar, os pais podem orientar, os pais podem aconselhar, instruir, alertar desde criança. Casamento não está separado do meu comprometimento com Deus. Este cuidado de Abraão quanto ao casamento, nós vamos notar nas Escrituras que ele se manteve ao longo da história. Esse cuidado sobre a questão do casamento do povo de Deus. Vide Deuteronômio 7, 3 e 4, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 4, e o livro de Esdras, capítulo 9. Não deixem de ler estes textos, quando o assunto é casamento do povo de Deus. Derek Kidner, no seu comentário acerca deste texto que nós estamos estudando hoje, ele cita estas 3 passagens e ele identifica estes textos como as vozes da lei, da experiência e da contrição. O povo de Deus hoje não pode perder de vista o que a Bíblia diz sobre casamento. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Casar
com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Subtópico 1.2. Quando diz um servo piedoso para uma tarefa preciosa. Eu sugiro nós estarmos também enfatizando neste subtópico atitudes e comportamentos envolvidos na procura por uma esposa para Isaac. Primeiro ponto, notemos as pessoas envolvidas na busca por uma esposa para Isaac. Primeira pessoa que eu destaco, claro, é Abraão. Já vimos isso no tópico anterior, mas eu destaco aqui que Abraão é um pai consciente de seu papel, temente a Deus e não está indiferente e nem passivo. Que assim seja com os pais de hoje. Somos de uma outra geração, vivemos numa cultura diferente, com outros costumes, mas os princípios bíblicos sobre a importância de termos consciência da responsabilidade do nosso papel, sermos tementes a Deus e não estarmos indiferentes e passivos permanecem. Segunda pessoa envolvida na procura por uma esposa para Isaac, Eliezer. Irmãos, notemos quem Abraão destacou para essa missão. Não foi um servo escolhido aleatoriamente, mas o texto diz acerca de Eliezer, ele era o mais velho da casa, ele era o mais antigo, convivendo com a família. Segundo, ele era homem de confiança, porque a Bíblia diz que ele tomava conta de tudo na família, na casa de Abraão. E terceiro, ele mostrou ao longo do texto que está sendo estudado hoje, que era temente a Deus. Quais as pessoas que estão envolvidas na questão de vida conjugal da sua vida, da vida do seu filho, da vida da sua filha? E terceira pessoa, Isaac. Irmãos, Isaac ele demonstrou ser obediente e submisso, porque ele simplesmente, ele esperou. Atenção, pela idade de Isaac, ele poderia ter escolhido uma mulher dos povos de Canaã, porque mais adiante nós vamos ver que Esaú, ele decidiu casar com uma das filhas da terra de Canaã, contra a vontade dos seus pais. Então Isaac esperou. Oh, como esse princípio bíblico tem sido tão relevante nos dias de hoje. Nós precisamos destacar, enfatizar a questão da espera para os nossos jovens. Oração envolvida. Irmãos, em todo o tempo, nós vamos ver ao longo desse texto, desse capítulo, que a oração está presente. Gênesis 24:15 diz que enquanto Eliezer orava, a jovem já estava se aproximando. Oh, que lição preciosa nós podemos transmitir aos nossos jovens. Ore primeiro, porque enquanto nós oramos, Deus está provendo também para efeito de casamento. Tem pessoas que estão primeiro escolhendo para depois orar, mas a ordem bíblica é: ore primeiro, porque Deus vai dirigir. Gênesis 24:21, observação e cautela. Não deixe de ler esse texto e aplicar esses princípios na vida dos nossos jovens. Requer oração, observação e cautela. Não seja precipitado. Gênesis 24:23. Esse versículo aponta para mais uma atitude e comportamento que deve estar envolvido na procura de uma esposa ou de um cônjuge. Procurar conhecer a família. Irmãos,
notemos que ao longo do relato, notemos quantas vezes o Senhor é mencionado nesse processo de procura. Não deixem de destacar nesse capítulo as vezes que o Senhor é mencionado. Comprometimento, isso indica comprometimento, testemunho e confiança. Gênesis 24, 51. Como tem dito o Senhor. Eu acho relevante destacarmos esse texto nesse versículo, porque aponta para a vontade de Deus revelada, sendo levada em conta na hora da decisão de um casamento. E encerrando o subtópico 1.3, casamento, eu destaco Gênesis 24, versículo 67. Assim Isaque foi consolado, confortado. Ao longo de todo esse capítulo, nós vimos atitudes e comportamentos. E vimos também as pessoas envolvidas nesse processo. E agora o processo é coroado com esta afirmação: assim Isaque foi consolado. É importante nós considerarmos cada momento da nossa vida à luz do propósito de Deus. Não é diferente nos dias de hoje, que a nossa geração, que está se preparando para casamento, que está procurando um cônjuge, que esta geração esteja atenta aos princípios que encontramos em Gênesis 24, certos de que são válidos também para os dias de hoje. Que esta geração esteja atenta às pessoas que estão ao redor, procurando ajudar a encontrar um cônjuge. Que esta geração esteja atenta a orar primeiro, falar com Deus primeiro e vencer essa tendência que tem sido tão comum. As pessoas primeiro encontram, escolhem e depois pedem a bênção de Deus. Que possamos fazer o contrário. Primeiro buscar a orientação de Deus, a bênção de Deus, porque o Senhor, Ele provê também o casamento. Que assim seja, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos aqui no nosso tópico 2, eu quero fazer um anúncio muito rapidinho aqui. Nós estamos finalizando as últimas vagas para a nossa caravana de novembro. Esse ano, 29 de novembro, nós vamos para Egito e Israel. Eu quero ter você comigo nessa caravana. Não perca essa oportunidade, tá? Fala com a gente, garanta a sua vaga. É uma viagem magnífica. Sua vida não será a mesma depois dessa experiência. Eu garanto a você. Nós vamos literalmente andar pelas páginas da Bíblia Sagrada. Vem com a gente. Eu tenho certeza que sua vida vai ser marcada nessa viagem. Meus irmãos, depois de tudo que já aprendemos aqui com o pastor Marcos Santana no tópico primeiro, uma esposa para Isaque, sobre a questão das escolhas, a necessidade de parâmetros bíblicos para fazer boas escolhas no casamento e etc., o papel dos pais nessas escolhas, etc., nessa ajuda, somando as escolhas dos filhos, nós vamos entrar no nosso tópico 2, falando sobre um novo patriarca. Lembrem, o Deus de Abraão é chamado na Bíblia de o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aqui nós vamos ver a segunda etapa dessa palavra, dessa frase memorável. O Deus de Abraão é também o Deus de Isaque. Abraão morre, mas as promessas que Deus havia feito a Abraão eram promessas que alcançariam todas as famílias da terra, como nós vimos na lição passada. E eu acredito que tem um texto na Bíblia, no livro de Gênesis, que exemplifica muito bem, resume muito bem essa ideia das promessas de Deus na vida de Abraão se perpetuando na vida de Isaque. Eu vou ler com vocês o texto, está em Gênesis, capítulo de número 26, do versículo 23 em diante, quando Isaque chega em Berseba e encontra os poços que Abraão havia deixado, seu pai. No verso 23, a Bíblia diz assim: depois subiu dali a Berseba,
Lá em Israel eles chamam de Beersheba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Verso 25, então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E entre parênteses, para não perder o costume, a Bíblia diz: e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Esse texto, acredito que exemplifica muito bem essa perpetuação das promessas de Abraão e agora na vida de Isaque. Vejam que Isaque vai viver, e nós vamos já entrar aqui no nosso tópico 2.1, falando sobre a questão do milagre, contando o milagre. Isaque vai viver uma experiência semelhante à de Abraão, seu pai, com relação à esposa. A esposa de Abraão, Sara, foi estéril. E agora Isaque vai viver um drama parecido. A Bíblia vai dizer que também a sua esposa, Rebeca, era estéril. Tem até um fato interessante sobre isso. Eu já vi alguns pastores, algumas pessoas ensinando que haveria uma maldição hereditária que se perpetuou na vida dos patriarcas, pelo fato de a esposa de Abraão ser estéril, a esposa de Isaque também e a de Jacó. Ou seja, as esposas dos patriarcas, de onde vieram a nação de Israel, passaram pelo mesmo problema de esterilidade. Isso seria a ideia de que haveria uma maldição hereditária na família. Irmãos, nada disso é verdade. Não se pode enxergar nisso uma maldição hereditária, até porque, primeiro, que a Bíblia não mostra nenhum pecado que tenha levado a isso. E segundo, a Bíblia mostra que a mesma palavra que mostra para nós, que Deus julga a maldade dos pais, dos filhos, diz que Deus faz misericórdia aos milhares na vida daqueles que o amam e o temem. O que nós temos aqui, por exemplo, na vida de Abraão e agora na vida de Isaque, são promessas de multiplicação. O que nós vamos ver aqui é que as situações inóspitas e difíceis vividas pelas esposas deles são, na verdade, a oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Ou seja, Deus escolhe quem vive uma história impossível de experimentar a promessa. Deus escolhe justamente estas pessoas para viver as maiores promessas. Deus escolhe quem não tem condição, quem não pode, quem não tem. Deus escolhe pessoas que estão totalmente desprovidas de qualquer condição para fazer delas portadores de grandes promessas. Não é mesmo assim com você? Quantas coisas Deus prometeu a você que você olha para você e diz: pastor, é impossível, não tem como. E olha onde Deus tem te levado, olha onde Deus tem feito você chegar. Então, irmãos, aqui não há qualquer ensino sobre maldição hereditária. Acredito que esse é um ponto importante até para mostrar rapidamente, não gastar muito tempo, mas mostrar aos alunos. O que nós vemos aqui é a beleza da manifestação de Deus operando justamente na vida de forma graciosa daqueles que não têm condição de viver a promessa. Agora, quando a gente chega nessa situação, lembrem, quando a Bíblia vai falar da esterilidade de Ana, mais à frente, a Bíblia diz que Ana era estéril, mas aí a Bíblia utiliza uma expressão interessante. A Bíblia diz: Deus fechou, Deus cerrou a madre de Ana. Ou seja, é uma forma de dizer que ali só um milagre. Não há qualquer recurso que o homem possa ter para poder mudar aquela realidade. Vejam, hoje, com todo o recurso que nós temos na medicina, tem mulheres que não conseguem engravidar e acabam partindo para adoção. Agora, imagine você, nesse tempo tão pregresso comparado aos dias de hoje, a dificuldade que vive nesse momento Rebeca estéril. E eu acredito, irmãos, quando a gente olha para a passagem, eu imagino um filme na cabeça do Isaque nesse momento. Porque, vejam, quando Isaque casa, as famílias naquele tempo eram muito numerosas. Vejam que eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas. A minha mãe teve 3. Minha avó teve 11. Há pouco tempo, há 2 gerações atrás, as mulheres no Brasil tinham muitos filhos. Em alguns lugares do Brasil, até hoje. Agora, você imagina, naquela época, ter 10 filhos era algo muito comum. 5 filhos era muito normal. Então, você imagina, Isaque vai casar com Rebeca e não tem filhos. Primeiro ano de matrimônio, primeiro ano de casado e nada, sem filhos. E aí, é a hora que Isaque deve ter passado um filme na cabeça dele. Meu Deus, será que eu vou passar por tudo que meu pai passou para ter meus filhos, os filhos da promessa?
Que Deus falou que eu serei pai de multidões? Que o pai de multidões agora é Isaac. Abraão passou, mas as promessas ficaram com Isaac. E agora você imagina, a questão para Isaac, vejam, não é se Deus vai ou não vai fazer, se Deus pode ou não pode realizar aquilo, porque só o fato de Isaac estar vivo e ter sido gerado nas circunstâncias que foi gerado, o pai dele com 100 anos, a mãe com 90, só Isaac respirar já é a prova cabal de que Deus vela pela sua palavra para cumprir e ele é fiel, mesmo contra a natureza humana, mesmo contra todas as impossibilidades ou pontos finais do ser humano. Deus pode fazer milagres e transformar pontos finais em vírgula na nossa história. A questão aqui de Isaac não é se Deus vai ou não vai fazer, se ele pode ou não pode fazer. A questão é o fator tempo. Será que eu vou ter que esperar quanto tempo? Vou esperar igual meu pai? E aí a Bíblia diz, olha, vão passar 20 anos. Isaac vai entrar então num propósito de oração. É interessante, eu queria mostrar para você isso. A nossa lição, inclusive, traz o texto de Gênesis 25, 21. A Bíblia vai dizer que Isaac não apenas orou, Isaac orou instantemente ao Senhor. Isaac orou insistentemente. Sabe o que é orar insistentemente? Imagine seu filho. Quem aqui tem filho pequeno? Ou quando seus filhos eram pequenos e eles queriam muito uma coisa. E vinham a você, mamãe, papai, eu quero não sei o quê. Me dá não sei o quê. E você, não. Aí insiste. Eu vou ver. Aí insiste. Não, mãe. Aí começa a chorar, começa a insistir. Por aí já deu para entender o que é orar instantemente. É uma oração sem relógio. É uma oração sem prazo para acabar. Isaac entra num nível de oração que transcende o limite do Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Ô Senhor, obrigado pelo alimento que eu vou comer. Senhor, agradeço pelo dia, eu vou dormir. É uma oração que vai muito além do trivial. Isaac entra num nível de oração aonde Isaac adentra o caminho de quem toca no altar de Deus, de quem toca no trono de Deus, de quem ora num nível semelhante a alguém que põe uma mão no coração e a outra no trono. Isaac vai orar no tipo de oração que diz assim, Deus, a promessa tu me fez, eu não estou pedindo nada que não é a tua vontade. Senhor, minha mulher é estéril, mas tu prometeu que é dela que eu vou ter meus filhos. Senhor, eu não vou trocar de esposa. Senhor, eu não vou largar minha cruz. Senhor, eu não vou entregar meus pontos. Senhor, eu quero meu milagre, eu quero meu milagre. Isaac vai orar instantemente. Irmãos, o problema das pessoas hoje é que elas desistem muito facilmente daquilo que elas dizem que era sonho. As pessoas hoje abrem mão facilmente de coisas que elas disseram que foi Deus que falou, que foi Deus que prometeu. Quantas pessoas você conhece que os olhos brilhavam quando falava de algum sonho ou de alguma promessa, Deus falou que vai fazer isso e aquilo, na primeira coisa que deu errado ou numa decepção com alguém, simplesmente enterraram o sonho e foram embora. Desistiram, largaram, perderam de vista. E eu lhe faço uma pergunta enquanto assiste essa aula. Quais são os sonhos que estavam no seu coração que você deixou morrer? O que Deus prometeu para você que você deixou simplesmente escapar pelos dedos porque não aprendeu com Isaac? Pastor, mas se Deus falou vai acontecer. Sim, mas o fato de Deus ter prometido que Israel seria restaurado não impediu Daniel de orar e jejuar 21 dias. Daniel foi para jejum de 21 dias porque Daniel entendia que era o propósito, era a vontade de Deus, mas havia uma batalha espiritual. E Daniel entrou naquela batalha em jejum. Irmãos, tem coisas que Deus falou a respeito da tua vida, a respeito da tua família, a respeito do teu chamado, a respeito da tua vida financeira, a respeito de áreas da sua vida, que foi Deus que falou. O que está faltando agora é você entrar nessa oração de Isaac e dizer, Deus, eu não aceito essa situação. Dizer, Deus, entra comigo nessa peleja. Deus, muda esse quadro. Deus, até quando eu vou esperar e o diabo vai fazer arruaça nessa situação? Eu não aceito. É hora de entrar. Ser revista de Deus agora enquanto assiste essa aula. É hora, quem sabe, de menos internet, menos rede social, hora de joelho, vai para a madrugada, vai para a oração, boca no pó. Deus vai entrar nesse problema. Escuta o que Deus está te falando. Deus vai entrar nessa situação.
Deus vai mudar esse quadro, mas você precisa agora descer a casa do oleiro. Isaac vai nos mostrar mais ainda, o nosso tópico 2.2, e acaba que os dois estão interligados, o 2.2 e o 2.3, vai mostrar a resposta dessa oração. Deus não apenas vai responder Isaac, mas a esposa dele vai ser mãe de gêmeos, vai ter 2 filhos em vez de 1. Deus sempre dá além do que nós pedimos. E ali nós vemos o milagre de Deus transformando uma mulher estéril numa mãe de filhos. Deus trazendo e surpreendendo, respondendo muito mais do que havia sido pedido. Irmãos, eu lhe garanto uma coisa nessa aula: você nunca vai surpreender Deus, mas pode se preparar, porque Deus vai te surpreender sempre. Enquanto nós estamos gravando essa aula aqui, quem sabe para muitas pessoas algumas portas estão definitivamente fechadas. Algumas situações estão terminantemente encerradas, não há o que fazer. Mas se Deus falou, se Deus prometeu, Ele pode neste exato momento agir e fazer a mudança nesse quadro. Não parecia definitiva a situação de Israel quando Neemias, no capítulo 1, no mês de Quisleu, estava orando? Não parecia definitivo quando Neemias estava lá, como copeiro, sem recurso, sem dinheiro, sem poder político, sem influência? Mas a Bíblia diz que quando Anani veio e diz: a cidade está destruída, os portões queimados a fogo, os muros fendidos e o povo em miséria e desprezo. A Bíblia diz: assentei-me e chorei. Reação de quem ama. Segundo, estive lamentando por alguns dias. Reação de quem não se conforma. Terceiro, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Reação de quem acredita no Deus do milagre. E eu pergunto a vocês, 4 meses depois, capítulo 2 de Neemias, versículo 1, no mês de Nissan, tinham passado 4 meses. Deus não respondeu Neemias? Deus não fez Neemias experimentar o milagre? Deus não fez Neemias esperar o sobrenatural? Deus não abriu a porta impossível? Irmão, você está assistindo essa aula agora. Teu telefone pode tocar aí. Pode chegar uma mensagem, um e-mail, e simplesmente 10 anos de lágrima ou de espera acabar agora. Deus pode te surpreender neste exato momento. Quem sabe gente está assistindo essa aula fadado à medicação por resto da vida, ou com a vida prestes a ser encurtada pela doença. Mas agora, enquanto assiste essa aula, a mão de Deus pode tocar em você e você ser miraculosamente curado agora pelo poder de Deus. Deus pode fechar essa sepultura, livrar você da morte, lhe dar vida e restauração da sua saúde neste exato momento e simplesmente confundir todos os laudos, exames, tudo que foi diagnosticado. A mão de Deus pode fazer isso agora enquanto assistimos essa aula. Louvado seja Deus. O nosso tópico 3, finalizando aqui, vai mostrar que o mais fraco governará o mais forte. Foi a palavra, foi a promessa que Deus havia dado a Isaac a respeito dos 2 filhos que estavam no seu ventre. E isso não é sem motivo. Nós temos ali 2 povos naquele ventre, no ventre de Rebeca. Ismael e Isaac. E Jacó. Jacó seria o pai da nação de Israel. Ismael, o pai da nação dos árabes, os povos árabes que viriam justamente de Ismael. Vejam, se nós olharmos o quadro hoje, o mundo árabe, de uma forma geral, está lá cercando Israel. Você pega o mapa, Israel está pequenininho. Mais de 90% do território é todo árabe hoje. Israel tem um pequeno pedaço de terra lá, menor que o Sergipe aqui no Brasil. Um pequeno pedaço de terra menor que o Rio de Janeiro. Mas Deus levantou aquele povo. Deus disse a Davi, em 2 Samuel capítulo 7, eu plantarei o meu povo nesta terra. Muita gente não entende isso. Por que Israel está lá até hoje? Por que não foi dizimada? A terra, e entra em questões que não entendem. Eu quero lembrá-los que acima da geopolítica, acima dos estatutos de governos, acima das regras humanas, acima das reuniões globais, há um Deus assentado sobre um alto e sublime trono que governa todas as coisas, e ele disse acerca de Israel, eu plantarei o meu povo nessa terra. E diz, o maior servirá o menor.
Israel, os vizinhos de Israel que atacaram, que se tornaram inimigos de Israel, empobreceram. Os países que fizeram aliança com Israel estão prosperando e melhorando de situação econômica, financeira e de qualidade de vida. Vejam, por exemplo, um exemplo disso. Você olha para o Líbano, para a Síria, são países destruídos por guerras internas, são países empobrecidos. Você olha para a Jordânia e o Egito, que são vizinhos de Israel, que até pouco tempo atrás tinham guerras e conflitos com Israel, agora vivem tratados de paz. Você pode estar em Israel e atravessar para a Jordânia e vice-versa. Você pode estar em Israel e atravessar para o Egito e vice-versa. Todos os dois países experimentam momentos de mudança econômica e política. Estão crescendo, estão se reconstruindo, estão melhorando a situação da infraestrutura. Você ia no Egito há 20 anos atrás, irmão, parecia um campo de guerra, tudo sujo, quebrado. Você vai hoje, é uma mudança enorme acontecendo em todo o país. Irmãos, Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem. As nações que se voltaram contra Israel estão empobrecendo. As nações que fizeram aliança ali no eixo, ali naquela região, estão melhorando a situação. Israel é o único país daquela região toda que cresceu de forma assustadora. Parece um país da Europa, um país de primeiro mundo. Crescimento vertiginoso, assombroso ver o que era Israel há 40 anos atrás e o que é hoje. Então, irmãos, a promessa de Deus não humilha de forma nenhuma Ismael. A promessa de Deus é aqui uma lição importante para nós. Irmãos, o mais fraco, o menor, se tornou o maior. Não se preocupe se nesse momento alguém te abateu, ou te humilhou, ou te desprezou, ou te avaliou baseado no aqui e agora. Guarde o que eu vou lhe dizer. As pessoas que te desprezaram ou te menosprezaram não conhecem as promessas que Deus empenhou acerca da sua vida. Não sabem aonde Deus vai levar você. As pessoas que olham para você muitas vezes julgam você pela aparência, mas não sabem quem é você no secreto. Não sabem quem é as marcas que existem na sua caminhada e a história que tem marcado a sua trajetória de fé. Fica firme, creia, continua fazendo a vontade de Deus. Não permita que sua alma se torne amarga porque pessoas te decepcionaram, porque pessoas foram injustas com você, a ponto de você deixar de ajudar os outros, a ponto de você deixar de somar com as pessoas, a ponto de você perder a alegria de estar na casa de Deus, ou alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não permita que essas coisas venham amargurar a sua alma. Você não pode perder a alegria, você não pode perder a paz, você não pode perder o foco, você não pode perder a direção. É Deus que te chamou, é Deus que te levantou. Então continue em frente e acredite que Deus tem promessa para o menor. Que Deus tem posições altas para quem é fiel, que Deus há de sustentá-lo e mantê-lo de pé, mesmo contra o vento, mesmo contra a maré, Deus há de lhe guardar e lhe proteger. Que Deus abençoe sua vida, que possamos orar como Isaac, que possamos experimentar milagres e exaltação e viver um tempo de cumprimento de promessas de Deus. A nossa lição é fantástica, vai continuar aí com o pastor Luiz Prates, trazendo o nosso tópico 3 sobre Deus de Abraão, Deus de Isaac. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muitíssimo obrigado aqui, pastor William Barros, pelo seu comentário aqui no ponto 2, um novo patriarca. E nós aprendemos com a revista e com o seu comentário que o nosso futuro não será produto do destino impessoal e nem estará limitado às nossas escolhas fracassadas. Também quero agradecer aqui ao pastor Marcos Santana pelo comentário do ponto 1, acabou de comentar aqui no ponto 1, uma esposa para Isaac. Nós aprendemos que os servos de Deus precisam enxergar as escolhas de seus relacionamentos sobre o ponto de vista dos propósitos de Deus. Então, não é sobre o nosso ponto de vista, é sobre o ponto de vista do propósito de Deus. É assim que eu e você devemos pautar a nossa vida, ok? Agora, peço a você continuar comigo aqui para o ponto 3, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Meus irmãos, as promessas, as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, elas se repetem agora em seu filho Isaac, Gênesis 12, 7, 26, 1 a 5. Há um fio de propósito divino, ligando, passando por detrás da história da vida dos patriarcas. Olha que extraordinário. No 3.1, nós vamos ver as promessas confirmadas. No 3.2, a bênção da prosperidade. E no 3.3,
o legado das bênçãos. Professor, temos aí diante de nós uma tarefa incrível, uma oportunidade tremenda de trazermos aos nossos alunos, dentro desta lição, na continuidade do assunto tão importante que estamos estudando, grande riqueza espiritual para o nosso público. Vemos então que as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, ele também fez a Isaac, conforme eu já disse, né? E nós vemos aqui que o propósito divino por trás da história, na vida dos patriarcas, nós vemos isso também claramente, havia um propósito, sempre teve um propósito, como eu disse na aula passada, e a gente pode contemplar agora nesta aula, que é Deus conduzindo a história para chegar em seu Filho Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, há um propósito, Deus chama Abraão, constitui ali uma nação, através da sua geração, da sua descendência, que ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele começa ali a história em Abraão. De Abraão nós chegamos a Isaac, o patriarca Isaac. De Isaac nós chegamos a Jacó. E em Jacó nós vemos ali a continuação do trabalhar de Deus através dos seus 12 filhos, onde ele constitui então as 12 tribos. Então nós vamos ir ao longo das próximas aulas e até o término desse trimestre, a mão de Deus trabalhando, conduzindo a história, como eu já disse, na chegada, combinando com a chegada de seu Filho, Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício, Cordeiro de Deus. Então, há um propósito divino na vida desses patriarcas. É o que a gente está vendo na lição e deve ficar muito bem claro para os nossos alunos. Vamos ver também que a mentira de Abraão, ao dizer que Sara era sua irmã, na verdade meia-irmã, porque isso era uma realidade, ela só não era irmã de pai e mãe, né? Então ele contou ali uma meia-verdade, né? Mas foi uma mentira, né? Na verdade, Sara era a esposa de Abraão, e ele, por medo, uma mulher muito linda, óbvio, então ele, por medo de ter a sua vida sacrificada, penso eu que talvez ele julgou as duas coisas, a beleza da mulher e também o não cumprimento de Deus, caso ele fosse morto. Como vai se cumprir as promessas de Deus na minha vida? Então Abraão, como ele estava começando o seu relacionamento com Deus, de vez em quando nós vamos ver na sua história algumas coisas que hoje você diria, poxa, poderia ser um pouquinho diferente, não é? É sempre assim. Você vai ver isso lá em Gênesis 22 ao 18. Essa mentira ou esta meia-verdade que ele contou, o que acontece lá na frente? É repetida em seu filho Isaac, quando ele mente sobre Rebeca. Gênesis 26, 6 a 11. Pais, olha, alunos e professores, vocês que estão me ouvindo aqui, que são pais. Muito cuidado, porque nossos filhos têm a tendência de reproduzir o que ele aprende em casa. Então, olha, eu conheço uma história, né? E eu creio que isso seja verídico. Eu ainda era muito jovem, ainda estava começando a minha caminhada, quando o nosso dirigente da congregação, ele contou para nós uma história que ele foi visitar uma certa família e lá uma criança começou a olhar muito, dava volta e olhando para ele, e ele ficou incomodado com aquilo. Por que essa criança está dando tanta volta em mim aqui? E aí ele perguntou para a criança, o que está acontecendo que você está dando a volta? Ele disse aqui, meu pai, e disse que o senhor tem duas caras, e eu estou olhando e eu só estou vendo uma cara. Então imagina a vergonha que aquele pai e aquela mãe ficou, que situação que eles ficaram ali naquele momento, porque a criança, na sua ingenuidade, na sua doçura e pureza, vendo que o pai comentava aquilo em casa, ao receber a visita do dirigente na casa, ele foi confirmar se aquilo era verdade e ele constatou que não era verdade, que aquele homem de Deus só tinha uma face. Então, aí eu aprendi naquela época, ainda estava começando, e é importante a gente trabalhar isso na nossa classe, né? Dizer aos nossos pais que devem tomar muito cuidado, porque os nossos filhos tendem a reproduzir aquilo que aprende com a gente, tanto de bom quanto de ruim. Vemos aí o exemplo, Abraão mentiu e essa mentira foi repetida por seu filho Isaac lá na frente. John Piper diz que, abre aspas, que o caminho do justo não é uma linha reta do chamado até a vitória, fecha aspas. O que nós podemos dizer isso? Que a nossa caminhada, há curvas, há buracos,
e há desfiladeiros, há bifurcação. Não é uma linha reta, como muito bem é descrito aqui por John Piper, né? Mas por causa da fidelidade e soberania de Deus, todos, né, que decidirem caminhar por esses caminhos, mesmo com bifurcações, com altos, baixos, buracos, deformações, tudo isso na nossa caminhada, não tem problema, nós vamos chegar no caminho, no ponto onde o Senhor Deus planejou. Descanse seu coração. Deus planejou a sua trajetória e Ele não garantiu que a nossa vida seria uma vida de mar de rosa. Ao contrário, o Senhor disse para um homem, para um jovem: você quer me seguir? As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem lugar onde reclinar a cabeça. Então, nós sabemos, a Bíblia deixa muito bem claro que a nossa caminhada não é uma caminhada só vitória. Que nem tem pessoas, só vitória, só vitória. Sim, é só vitória porque a gente sempre vai enxergar como vitória, mas é vitória em cima de problemas, né? A nossa caminhada tem tudo isso, não é uma linha reta, né? Apesar do deslize de Isaac, nós comentamos, né, que Abraão mentiu, Isaac também mentiu, mas apesar desse deslize, Deus preservou Rebeca, a esposa amada. Por quê? Por causa da promessa. Então, Deus vela para cumprir a sua promessa em nós. Mais uma vez, descansa o teu coração. Diz a Bíblia: disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Gênesis 26:16. Olha, meus irmãos, na aula passada, que na verdade eu me refiro agora à aula de número 6, quando eu estou gravando esse vídeo, eu me refiro à aula passada, mas eu estou me referindo na minha mente à aula 6. E na aula 6, eu me lembro que eu comentei na classe a respeito, eu até brinquei com os irmãos, eu disse assim: vira para o seu irmão que está ao seu lado e diga a ele assim: você quer se dar bem na vida? Fique ao meu lado. Estar ao lado de quem é abençoado é uma bênção. Então a gente tem que estar caminhando sempre ao lado de quem é abençoado. Então Abimeleque, ele fala para Isaac: olha, vai embora porque você prosperou muito aqui. Você prosperou, olha, irmãos, que coisa maravilhosa é andar na presença de Deus, é viver as promessas de Deus. Não importa onde nós estivermos, Deus vai prosperar. E quando eu digo prosperar, não necessariamente é em riqueza, ou em saúde, ou em virtudes, né? Mas o prosperar, que é tudo isso, mas além de tudo isso, é uma vida tranquila, uma vida de certeza. O que é um homem próspero? É um homem consciente, é um homem feliz, é um homem que, mesmo nas suas dificuldades, ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai, porque ele conhece o Deus que ele serve. Isso para mim é prosperidade. Prosperidade para mim também é isso, é você ter essa certeza de que o diabo pode nos apontar, dizer que está tudo ruim, que está tudo ruim para você, mas você sabe, você diz: não, ainda que eu tiver que entrar na cova do leão, o Senhor vai estar comigo. Ainda que eu tiver que ir para a fornalha, Ele vai estar comigo. Isso é próspero, uma pessoa que não perde a sua fé, não perde a sua caminhada e o seu destino. Isaac, ele é convidado a se retirar de Gerar, porque o seu crescimento aparentava para Abimeleque uma ameaça. É assim que as pessoas nos veem. Elas vendo a bênção de Deus na nossa vida, sempre vai tentar nos perseguir, porque vai nos enxergar como uma ameaça, sendo que é o contrário. Não tem ameaça. O verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus não é ameaça para ninguém, ao contrário, é bênção, né? Lá no Egito, o rei foi abençoado, o faraó foi abençoado por causa da fidelidade de José, né? Então, onde está um homem de Deus, uma mulher de Deus, a tendência é dar tudo certo, porque a bênção está com aquele que é filho de Abraão pela fé. Seja você uma bênção, e Deus nos faz bênção para abençoar as pessoas. Não importa o que acontecer na nossa vida, continuemos sendo bênção e abençoando as pessoas. No patriarcado, a bênção da primogenitura não se limitava à herança física, mas também incluía a herança de autoridade espiritual sobre o clã. Olha que coisa extraordinária! Olha quanta lição nós estamos aprendendo nessa revista. Vemos também que com a trama de Rebeca, Isaac abençoou Jacó ao invés de Esaú. Gênesis 27, 6-29. Professor, é importante nesse ponto você deixar claro aos seus alunos a questão lá dessa trama que aconteceu na família.
Isaac tinha uma queda mais por Esaú, já Rebeca tinha uma queda mais por Jacó. Família dividida, amores divididos. Casal não pode ter filhos preferidos. É evidentemente que às vezes um filho se destaca mais que o outro, mas o casal não pode deixar isso claro, porque trazendo isso para o seio da família e deixar com que os filhos, o meu pai gosta mais do meu irmão, ou da minha irmã, né? Então essa rusga entre os filhos não é uma coisa boa. Trabalhe isso. Trabalhe esse ponto também na sua sala de aula, para que não haja preferências. Mas nesse caso, você pode também explicar que, na verdade, o Jacó, ele não roubou a benção do Esaú. Na verdade, o Esaú vendeu, porque o grande erro de Esaú foi ele dizer: eu estou com fome, de que me adianta a primogenitura? Mas isso nós vamos ver numa lição mais a seguir, ok? Só estou dando uma palhinha para você, nós vamos ver a seguir um pouco mais sobre essa questão. Então é importante a gente ir trabalhando na nossa sala de aula e explicando para os irmãos e para os nossos alunos de fato o que aconteceu, o que é que estava por trás, né? Então Jacó não foi que ele roubou, na verdade ele usou de uma esperteza, né? E Rebeca, certamente porque tinha recebido de Deus que o maior serviria o menor, então certamente ela tinha também dentro do seu coração alguma coisa com relação ao que Deus teria na vida daquele menino. Ela agiu, ao meu entendimento, de forma às vezes equivocada, não confiou totalmente em Deus, não esperou as coisas acontecer, mas Deus estava na história trabalhando e no final deu tudo certo. Mas a gente hoje, tendo esse conhecimento, a gente hoje tem tudo isso de informação na palavra de Deus, a gente precisa tomar esse cuidado e aprumar a nossa vida para que a gente não cometa esses erros e sim tome posse das bênçãos, ok? Como a bênção era irrevogável, coube a Isaac recomendar ao filho da promessa aquilo que seu pai Abraão recomendou a seu respeito. Não tinha mais jeito, né? Então, lembra que eu falei, a bênção da primogenitura alcançava também a autoridade espiritual sobre o clã? Então, quando Isaac abençoa Jacó, então ele passa a ter essa responsabilidade também. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que a Bíblia diz, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não diz o Deus de Esaú, o Deus de Jacó, né? Os 3 patriarcas mencionados. Que maravilha, né? Devemos obedecer à vontade revelada de Deus, sem nos esquecer que os motivos e propósitos de Deus estão para além da nossa capacidade de compreensão. Isaías 55:9. Meus irmãos, não está entendendo nada do que está acontecendo? Louve, adore, agradeça, obedeça e deixa que Deus, no tempo dele, vai esclarecer se tiver que esclarecer ou não, porque não é tudo que Deus também vai esclarecer para a gente não, a gente tem que tomar posse pela fé das promessas de Deus, ok? Não importa as dificuldades ou o que os opositores queiram fazer para nos levar ao fracasso, os propósitos de Deus sempre prosperarão. E assim eu posso concluir esse vídeo dizendo que a maior herança que podemos deixar de legado para os nossos filhos não são as posses materiais, nem a cultura, nem a influência pública, mas sim uma fé cristocêntrica que nos conduz ao comprometimento com Deus, certo de que somos dele e vivemos para Ele. E assim, o que eu aprendo com esse ponto 3? Que não importa as dificuldades ou que os opositores queiram fazer para nos levar ao fracasso, os propósitos de Deus sempre prosperarão. E assim chegamos ao final deste vídeo. Olha, muito obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Querendo o bom Deus, na semana que vem vamos nos reunir novamente aqui nos estúdios da Editora Betel para juntos estudarmos a lição de número 9. A lição de número 9, vamos sim falar sobre o tal prato de lentilha, né? Esaú e as bênçãos da promessa por um prato de lentilha, lição programada para o dia 28 de maio. Aí agora, peço a você a juntar-se a nós numa palavra de oração, que
que o pastor William Barros vai fazer agora, e com esta oração nós nos despedimos de você. Muito obrigado e até a próxima. Oremos com o pastor William Barros. Oremos, meus irmãos, assim como Isaac orou instantemente ao Senhor e Deus o atendeu. Senhor, te agradecemos na aula de hoje por tudo que aprendemos. Pedimos, ó Deus, que a tua sabedoria, a tua graça permaneça com cada um de nós, alunos e professores, e que possamos, Senhor, amadurecer e entender que as provações são oportunidades também de te buscar e de te conhecer e de superar desafios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.